o procedimento de cancelamento que nós temos visto, ou linchamento, ele é um procedimento que ele não estanca. Isso. Ele não para. E aí existe uma diferença até conceitual entre o que era a ritualística antiga e o que é o cancelamento atual. Porque no rito, na cerimônia de tortura, de destruição do bode expiatório, de morte da vítima oficial, havia um momento que você para, você tem uma exorbitação dos sentimentos, aquela sociedade volta a ter coesão e ela prossegue. Por isso que é um rito. Isso. Então, se aconteceu o rito, aconteceu a cerimônia, passou e aquilo se imprimiu na alma das pessoas. Qual é, pra mim, a diferença dessa cultura de cancelamento que eu vejo? Ela não para. Ela não para. Assim, nenhum cancelamento que a gente viu, seja em nível internacional, seja em nível nacional, seja dentro da direita, seja fora da direita, tem estancado a sede de sangue, entre aspas, da sociedade. A sociedade, na realidade, fica querendo mais e mais e mais cancelamentos. Por que talvez seja o motivo, em termos conceituais? Porque o cancelamento, ele não se perfaz como um rito. Ele não termina. Exatamente. Ainda que você destrua a reputação da pessoa, a pessoa tá arrasada, acabou, mas não acaba, porque as tensões da sociedade, elas simplesmente não se dissipam com o cancelamento, elas prosseguem, elas exigem uma nova vítima, uma nova pessoa, uma nova pessoa, uma nova pessoa. Então por isso que eu acho que a analogia melhor desses cancelamentos é uma questão de moralismo. A gente vive numa sociedade que é uma sociedade, de certa maneira, pós-cristã, que abandonou um conteúdo de moralidade que ela tinha e que está substituindo esse conteúdo por um outro conteúdo. Então a gente tem uma outra moralidade social sendo criada, uma moralidade diversitária, onde questões relativas a racismo, feminismo, machismo, etc., ocupam o lugar do que seria a moral sexual, política, né, da sociedade cristã, que não era assim. Então, por exemplo, você tem, no século XIX, você tem uma sociedade vitoriana profundamente moralista, né, com os seus cancelamentos, com a questão da reputação. O John Stuart Mill fala disso no ensaio dele sobre a liberdade. E essa era uma sociedade em que as pessoas viviam abafadas naquele moralismo. Nós estamos, a meu ver, passando por uma fase semelhante. A sociedade está voltando a ser uma espécie de vitorianismo do século XIX, só que sem conteúdo conservador e sem conteúdo cristão. E sim com conteúdo diversitário, multiculturalista, como seja. Então eu não acho que pare, eu não acho que dá um stop. Não, teve o rito, teve a catarse, agora as emoções estão purgadas e daí a sociedade segue. Ela não segue, ela fica nisso e vai exigir um próximo. Veja, aconteceu recentemente, antes do cancelamento do Arthur, o cancelamento do Kim, o cancelamento do Monark, o cancelamento do Leifert, e isso tudo num espaço político nosso, que é o espaço da terceira via, e os cancelamentos continuaram. E agora do Gabriel Monteiro, né, que do Gabriel ainda tem, enfim, condicionantes muito mais graves. Mas acho que o caso do Gabriel não é como o do Arthur e não é. E do Kim, sem não é. dúvida, não. Tem uma materialidade um pouco diferente. Mas eu digo assim, eu não acho que vai parar. Eu acho que depois do Arthur, depois do Gabriel, vai ter um outro, depois vai ter um outro, depois vai ter um outro e vai ficar nessa toada até... Renan? Ad eterno. Eu ainda tenho um terceiro ponto, porque como eu acho que a moralidade das pessoas hoje, ela é estética, é uma linguagem pra você fazer um buzz aqui e ali, isso pra mim é um simulacro de ritual pros caras, porque as pessoas estão simulando que elas estão passando por esse momento. Eu vi pessoas que são muito amigas minhas, próximas. Não, fiquei mal com o áudio do Arthur. Não ficou nada. Não ficou mal, sabe? Tipo, cala a boca. Eu conheci pessoas... Tipo, teve gente que eu mandei cala a boca. Tipo, você não tá mal com pessoas que falariam a mesma coisa em outro ambiente tranquilamente. Numa boa. Né? Não, fiquei muito mal. Falei, porra, mano, te conheço de outros carnavais. Eu posso colocar um caso concreto aqui? Eu não vou citar quem é. Mas a gente... Não posso. Não posso. Isso é privado. Mas a gente recebeu de uma pessoa do MBL o seguinte depoimento. Ele disse, olha, meu pai, ele era extremamente agressivo com minha mãe, batia nela, fazia, traía e tal. Era um escroto, um miserável. E quando aconteceu o negócio do Arthur, ele começou a atacar o Arthur. Então, que absurdo o que aconteceu, esses áudios e tal. Então, assim, neste ponto se revelava a completa hipocrisia. Era um cara que batia na mãe do sujeito, sabe? O cara era violento com a mulher dele.
E ele ficou, né, esse sujeito supostamente ficou muito atormentado e muito chateado, indignado com o áudio do Arthur. Então, é mentira. Óbvio que é mentira. Então, e não é de todo mentira. É uma espécie de emoção simulada que vem da mídia, do bafafá e do vozerio. E aí as pessoas pegam mimeticamente isso e... Não, eu estou... Mas não está. Isso não é uma forma do cara se sentir parte da comunidade? Então, também? duas coisas que vocês falaram que eu acho que a gente pode desenvolver e aí ampliando um pouco em relação à questão aí particular do cancelamento que vocês estão vivendo, né? Um ponto é o que o Ricardo falou, né? Na época antiga, o rito tinha uma função religiosa e, ao cumprir essa função religiosa, ao expelir o bode expiatório, ele parava por ali e tinha o apaziguamento da sociedade temporário. Que poderia durar 50, 100, 1000 anos, quiçá, mas você tinha ali o apaziguamento porque havia essa, vamos dizer assim, esse substrato religioso. A outra é o que vocês dois falaram, o Renan também perguntou, a respeito de como esse comportamento, né, ele se torna mimético, mas é um comportamento entrópico. Mas é um comportamento entrópico justamente porque falta esse substrato religioso, ou talvez algo pior, que é, na verdade, o substrato religioso foi substituído por um substrato pseudo-religioso. Ou seja, é uma religião que tenta se fingir de religião, não consegue porque não tem os ritos, e aí eles têm que criar uma liturgia, como... né, os cancelamentos, as redes sociais, etc. E aí começa justamente a ter isso. Esse contágio mimético em que pessoas que têm o mesmo comportamento durante anos passam a criticar em outras pessoas que teve ali aquele seu momento, né, aquele erro, o comportamento que elas faziam durante anos e elas não têm a autocrítica.